Vamos para mais uma? O que que diz aqui a questão? Ele fala: "Em um corpo são aplicadas 2 forças de mesma direção e sentidos opostos", tá? Então é importante lembrar essa coisa, né, é importante você saber disso aqui. Então, as 2 forças têm mesma direção, porém sentidos opostos, né? Aqui ele fala que F1 vale 80, F2 vale 40. Sabendo que a aceleração do corpo é de 2 metros por segundo ao quadrado, também ele fala para a gente quanto que vale a aceleração, a pergunta é qual que é a massa do objeto, né? Ele quer saber o m. E aí, né, você já deve estar macaco velho, você já percebeu que tem força, tem aceleração, e ele quer a massa, isso, você vai usar qual, né? Você vai usar aqui a segunda lei de Newton. Então, se eu represento essa brincadeira, imagina que um objeto, ele está sendo puxado para frente, por exemplo, com uma força, vou falar que F1 aqui vale 80, tá? Vou falar 80 newtons para frente. Bom, se F1 está para frente, a outra força ele falou que é oposta. Então, se é oposta, vou colocar esse F2 para trás, tá? Então, aqui no caso, o F2 vai valer 40 newtons. Professor, e se você inverter esse negócio? Se eu inverter, não vai mudar nada, tá? A gente vai achar a massa do mesmo jeito. A única coisa que pode acontecer é a direção do objeto mudar. Mas nesse caso, a massa não vai alterar se eu trocar aqui, colocar o F2 para cá, o F1 para o outro lado. O que fato é, para a gente calcular aqui a massa, vamos usar aqui a segunda lei de Newton. Força resultante, aqui no caso, é massa vezes aceleração. Força resultante é quem puxa menos quem atrapalha. Então, quem puxa aquela brincadeira no F1, quem que atrapalha? F2, que é igual a quem? A massa do objeto vezes a aceleração. Então, esse Fr, aqui no caso, é quem puxa, é a força que puxa menos a força que atrapalha. Então, a força que puxa, aqui no caso, é a maior, que é 80, quem atrapalha, aqui no caso, é a de 40. A massa a gente não sabe e a aceleração do objeto vale 2 metros por segundo, coloca só o 2. Então aqui vai ficar 80 menos 40 dá 40. Então aqui vai ficar m vezes 2, pega o 2 que está multiplicando, passa dividindo, né? Então 40 dividido por 2 vai dar quanto? Isso vai dar 20 quilos. Então 20 quilogramas é a massa aí do objeto, bem tranquilinho, né? Um probleminha que você tem que lembrar aqui, né? Que a força é oposta, tal, tem que lembrar aqui da segunda lei de Newton, que você mataria esse problema aí com uma certa facilidade. Bacana relembrar aqui um pouquinho da segunda lei de Newton, tá? Ah, já ia esquecendo, né? Qual alternativa que é, né? Alternativa C. Então, alternativa C é a alternativa correta. Bacana?